Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi o nazismo depois dele chegar ao poder, principalmente nos seus aspectos políticos e econômicos. O nazismo vai conseguir realmente recuperar a Alemanha dos efeitos da crise de 1929? Como foi o nazismo politicamente? Ele se configurou como uma ditadura realmente? No campo econômico, a política nazista ela se caracterizou pelos chamados planos quadrienais. O primeiro, então, plano quadrienal, ele dura de 1933 até 1936 e tem como objetivo principalmente a criação de empregos. Esse primeiro plano quadrienal teve que conviver com os efeitos diretos da crise de 1929 e, portanto, com o desemprego maciço que a Alemanha sofreu entre 1929 e 1933, calcula-se que a Alemanha tenha chego a 25% da sua população ativa desempregada, mas também com a diminuição das suas reservas em ouro e também em moeda estrangeira, que prejudicavam sobretudo o comércio internacional alemão. A crise econômica que se abateu sobre o mundo após 1929 fez com que muitos países desvalorizassem suas moedas, estabelecessem cotas máximas de importação e aumentassem também as suas taxas de importação. Isso vai prejudicar sobretudo as exportações alemãs e vai fazer com que a Alemanha tenha muitas dificuldades de pagar os juros daqueles empréstimos que ela havia contraído durante a década de 20. A diminuição das exportações alemãs, além de diminuírem a reserva de moeda estrangeira e a própria reserva de ouro, fazia com que também a Alemanha tivesse dificuldades em importar alimentos, porque uma prática muito comum da Alemanha nesse momento era exportar produtos industriais com o objetivo de importar gêneros alimentícios. Só relembrando, Hitler ele foi nomeado chanceler do Reich em 30 de janeiro de 1933. E a partir desse momento, nós já podemos considerar que Hitler inicia a montagem de uma ditadura. A primeira medida de Hitler vai ser se desfazer daqueles aliados que estiveram ao seu lado, de outros partidos políticos, de outros grupos políticos e que o ajudaram a chegar ao poder. Um exemplo disso foi o comparecimento de Hitler em uma sessão do Reichstag em 23 de março de 1933, em que ele compareceu junto com as tropas da SS e da SA que cercaram o prédio do parlamento alemão, exigindo que os deputados aprovassem a chamada lei plenipotenciária. O próprio Hitler disse nessa sessão que se os deputados não aprovassem essa lei, ele arranjaria outros métodos para impor uma ditadura na Alemanha. Essa lei plenipotenciária, também chamada de Lei para acabar com a miséria do povo e do Reich alemão, tinha como objetivo extinguir todos os partidos, exceto o Partido Nazista, acabar com todos os sindicatos e instituir formalmente a censura à imprensa. Práticas que já eram comuns pelos nazistas ao longo de toda a década de 20, como perseguições, assassinatos, ou seja, uma política de terror, ela acaba sendo institucionalizada pela ditadura nazista nesse momento, e as perseguições, não só contra comunistas e sociais-democratas, ela passa a se tornar uma política de Estado. E a violência praticada pelos nazistas nesse momento, ela atinge níveis completamente inimagináveis. São milhares de prisões. O regime nazista passa então, a partir desse momento, a perseguir e prender todas as pessoas consideradas indesejadas para a constituição do grande Reich alemão nesse momento. Campos de trabalhos forçados começam a se proliferar por toda a Alemanha. Os órgãos parlamentares são dissolvidos ou destituídos de todo o seu poder e, finalmente, em 1934, com a morte do marechal e presidente alemão Paul von Hindenburg, Hitler ele acaba por acumular os cargos de chanceler e de presidente. Como uma ditadura, o nazismo vai passar a colocar em prática toda uma série de leis e decretos destinados a criar, a construir o Reich para o povo alemão. Após a perseguição aos inimigos políticos dos nazistas e a uma limpeza social destinado a prender bêbados, prostitutas, os nazistas eles vão se voltar contra os judeus. Em 1935 são publicadas as chamadas Leis de Nuremberg,
que vai ser uma política de exclusão social dos judeus assentada em critérios pretensamente raciais. E no discurso racial nazista a gente consegue perceber claramente a herança de todo aquele debate científico do século XIX, que era alicerçado em temas como miscigenação, hereditariedade, degeneração. Na construção do Reich alemão, segundo os nazistas, deveriam ser extirpados, eliminados todos os indivíduos considerados nocivos para a sociedade. Percebe-se na retórica nazista o uso de termos que, desde o século XIX, permeavam o debate científico, mas que já tinham extrapolado também para a esfera pública. Palavras como câncer, praga, parasita, vírus eram muito comuns para se referir, nesse momento, aos inimigos políticos dos nazistas. E ao longo da década de 20, Hitler sempre deixou muito claro que era necessário eliminar todos esses indivíduos considerados nocivos para a saúde do Reich alemão. O discurso nazista ele acabava por operar no terreno dos sentidos, e ao classificar, então, judeus ou os bolcheviques como pragas, como vírus, ele acabava por desumanizar esses grupos. Toda a propaganda nazista ela foi idealizada por Joseph Goebbels. Ele foi ministro da propaganda nazista, mas já fazia parte dos quadros do Partido Nazista ao longo da década de 20. Foi ele que criou toda a engenharia de propaganda nazista e ele afirmava que a propaganda ela deveria ser sempre de uma forma extremamente simples, destinada a atingir o nível mais elementar de compreensão para que qualquer indivíduo conseguisse entender. Em paralelo à montagem da ditadura nazista, a Alemanha vai passar a adotar, a partir de 1934, o chamado Novo Plano, que consistia basicamente no chamado comércio bilateral sem envolver trocas financeiras. Na metade de 1936 vai iniciar o segundo plano quadrienal. Nesse segundo plano vai se abandonar o objetivo da criação de empregos e vai se adotar a política do rearmamento. Esse segundo plano quadrienal vai marcar o aumento da intervenção estatal, passando aí de uma economia com influência das ideias de Keynes para uma economia de comando ou gerenciada, mas sem ser uma economia centralmente planejada. O responsável pela implantação desse segundo plano quadrienal foi Hermann Göring, o novo ministro da Economia. Nessa nova fase da economia alemã, todos os mecanismos de controle sobre a economia que já existiam acabaram por se intensificar e outros novos foram criados, como, por exemplo, o controle do câmbio, a administração da demanda e a alocação da força de trabalho. Foi buscada também uma política de substituição de importações com o fortalecimento e o desenvolvimento de indústrias chaves para uma guerra que Hitler já queria travar num horizonte não muito distante. A Alemanha nazista, nesse momento, tem um crescimento vertiginoso da indústria petroquímica, da borracha vulcanizada, da indústria do alumínio, ferro, siderurgia e metalurgia. Refletindo aí os objetivos de Hitler de uma guerra que não fosse muito duradoura e que, pelo contrário, fosse resolvida de forma extremamente rápida em favor da Alemanha, todos esses investimentos em indústrias consideradas pesadas não faziam com que a Alemanha deixasse para trás o investimento em indústrias de bens de consumo e na construção civil. A Alemanha pretendia garantir uma economia de paz, mas em tempos de guerra. Fato que a gente vai perceber que não se concretizou, visto que a Segunda Guerra Mundial acaba durando muito mais tempo do que Hitler pretendia. Então, o que nós podemos perceber da política econômica nazista a partir de 1933 e que vai perdurar até aí a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, é uma intensa relação entre o Estado nazista e a iniciativa privada alemã. Será uma verdadeira política de privatização econômica da política do Estado, marcada pela interferência e pela concretização dos objetivos de grandes indústrias alemãs, que acabavam tendo grande peso nas decisões tomadas pelo Estado nazista, mas que, por outro lado, acabavam por aceitar também a própria autoridade nazista. Indústrias de bens de consumo que não tinham um peso tão necessário numa guerra acabaram por ter o seu peso nas decisões do Estado alemão muito diminuídas. E é por meio desses planos quadrienais e de uma política massiva voltada para a indústria armamentista e para indústrias que pudessem fornecer a base para uma futura guerra,
que a Alemanha ela consegue, ao longo aí da década de 30, atingir o chamado pleno emprego, coisa que muitas economias capitalistas, se não a maioria delas pelo mundo nesse momento, não conseguiram. Mas a chave do sucesso da economia alemã nesse momento é extremamente frágil. Hitler, apesar de garantir o pleno emprego para a população alemã, ele acaba por levar o mundo a uma nova guerra mundial. Mas isso já são cenas dos próximos capítulos. Até lá. Tchau.